Boa noite, querido ouvinte. Estamos começando mais um programa do Alô Porteiro, aqui dia 24 de janeiro de 2024, 7h15 da noite, sem maiores imprevistos hoje, né, querida presida? Ainda bem, né, doutor Gabriel? Exatamente. Vamos. Meu porteiro amigo, tá vendo? É 15 minutos, tá? Mas é a tolerância de 15 minutos, meus amigos. Isso. E hoje, assim, a gente tem um convidado muito bacana, muito especial, tá? Aumenta aí o volume, vamos prestar bem atenção, nós vamos aprender bastante com essa pessoa, tá bom? O nome dessa pessoa é o senhor Ari Vicente Fernandes, Isso que é arquiteto, mesmo. urbanista, professor, pesquisador e eu descobri ali fora que é um dos fundadores da CUT. Olha só que coisa linda, eu não falei? Currículo e tanto, né? Não é mesmo, Cauã? É isso, boa Aí noite. o Dr. Cauã vai falar um pouquinho. Olá, ouvintes, boa noite, mais uma semana. Começo agradecendo pela audiência de vocês. E passo a palavra para o meu colega Nilson. Nilson. Pois é, né? Boa noite aos Famoso companheiros e Dr. companheiras, né? Vamos lá, vamos em frente, vamos começar o programa agora, né? Fica atento aí para vocês não perderem nada, E ok? vamos deixar o nosso entrevistado dar uma boa noite dele, falar um pouquinho. Vamos lá, doutora Ari. Obrigado, não precisa chamar doutor, não, por favor. Mas olha, tô orgulhosa de estar Muito obrigado. contigo aqui, viu? Eu quero agradecer aqui a Sindical, o pessoal aqui dos sindicatos, da rádio, pelo convite. Vamos falar um pouquinho de Campinas e outras histórias aí. Sim, vamos lá. É isso aí, querido ouvinte. Temos aqui o senhor Ari, né? Vou chamar o senhor de senhor Ari, tá bom, Ari? E eu gostaria de começar já fazendo uma pergunta para o senhor falar um pouquinho sobre a trajetória do senhor, do seu currículo, arquiteto, urbanista, professor, pesquisador. Pode falar um pouquinho de cada uma dessas situações? Conta por pra favor? gente quem Conta é um o Ari pouquinho. e as suas funções. Não, tá bom, eu fiz arquitetura em São Paulo, na USP. Eu sou formado em 1970. Famosa FAO. Faz tempo, a famosa FAO. E depois, bom, tive muita militância no movimento estudantil, peguei o famoso 68, Maria Uau. Antônia e outras coisas mais. Que legal. Que mais? Passei pelos Estados Unidos com uma bolsa em Harvard. Uau! Dei uma chegada Veja no só! O senhor chegou aí no Woodstock? Pois é, eu fui uma semana antes lá, já estava fervendo o negócio. Eu conheci uns hippies em Nova York, era estudante. Vamos aproveitar, né? Um ônibusinho todo pintado, né? Do movimento hippie, né? Isso, aquele ônibus psicodélico. Passei um domingão Peace lá e and estavam love. montando uma barraca de hambúrguer lá no festival e vi a agitação, o palco sendo montado e tal. Aí tentei ficar lá, mas não deu certo. Bom, mas valeu a Mas experiência, né? pegamos muita agitação no movimento estudantil, pegamos Anos Bravos, AI-5. Que legal. Começa aí então essa veia política também, né? É, Um pouco começa de longe, né? de cedo. E aí a gente, né? Eu sou daquele... A minha geração participei desde 1º de abril de 64 até 1989, 24 anos da minha vida lutando contra a ditadura. Né? Caramba. Coisa Tendo linda. militância contra a ditadura. Né? Militância de base, nunca fui peixe grande não, Mas estava ali. meu orgulho de estar lá, de ter estado lá o tempo todo. Que legal. E a gente se orgulha de estar aqui hoje reunido contigo. Coisa linda, hein, gente? Uau. Nossa. Só tocando nesse ponto, só para o ouvinte mais ou menos entender, e para mim também, né, porque é sempre um prazer conversar com quem, né, estava ali militando na ditadura. Como era a vida, como eram as ações, a liberdade do cidadão, você consegue dar mais ou menos, ainda que bem por cima, um panorama de como era a sociedade? Era complicado, muito complicado, porque houve assim uns antecedentes, né? Aham. E eu tinha uma militância, em 62 eu comecei a militar na JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, movimento secundarista de São Paulo. Então a gente participou, a minha primeira atividade na JEC foi em 63, a gente fez a campanha do presidencialismo. Na história do Brasil, o Jânio Quadros, presidente eleito, João Goulart vice, 60, Jânio Quadros governa há 8 meses e renuncia. Enquanto ele renuncia em 61,
o João Goulart estava na China, né, em viagem normal Aham. do presidente. Quando o João Goulart chega, tinham decretado transformar o Brasil em parlamentarismo, era um pré-golpe. Era o pré-golpe. Aham. E aí nós tivemos que fazer um plebiscito em 63, altamente vitorioso, a maioria do povo brasileiro preferiu o presidencialismo. Então foi a minha primeira atividade militante, era a campanha do presidencialismo. Aham. Nossa, que lindo. Mas aí durante 63 a gente já estava percebendo uma série de coisas acontecendo, a extrema-direita não aceitando um governo de reformas de base, um governo que trazia reforma agrária, reforma estudantil, a reforma urbana. Pautas sociais, Não né? foi isso, pautas sociais que a gente acompanhava, né? E aí deram, Aí começa, articularam-se, né? né? Era a visibilidade deles maior naquele momento era a tradição, família e propriedade, era um grupo político conservador, com muito dinheiro, forte, religioso. Uhum. E eu era militante religioso também, quer dizer, ligado aos padres progressistas, então era uma briga dentro. Aham. A gente sabia mais ou menos que ia ter o golpe, né? Aham. Sabia O golpe tava no ar ali. Tava Infelizmente aguardando, né? Eu lembro que na noite do 31 de março para 1º de abril, eu e dois amigos ficamos na escola, né? Eu estudava numa escola pública, na Moca, e fizemos uma cesta com todo o material que a gente tinha, uma coisa assim, de Unity, enfim, que podia ser publicação considerada subversiva. Uhum. Ficamos lá, enchemos as sacolas, pulamos a janela de madrugada e saímos da escola. No seguinte de manhã, o Grêmio estava fechado pelo diretor da escola, lacrado, ele disse, agora eu vou fazer um inquérito. Vamos apurar. Quer dizer, o primeiro dia do golpe, a gente Já tomou um tava golpe também. indiciado no inquérito. Já tinha começado a perseguição Mas foi do dia 1. A juventude era muito perseguida, a juventude tinha um papel grande, depois eu entrei na faculdade, o movimento estudantil Aham. era de fato uma frente de Resistência. luta, de resistência. Aham. Isso deixava os militares, reprimiam, mas não podiam ser violentos. Né? Exato, enfim, porque eram estudantes, né? estudantes, a maioria universitários, eram classe média, média alta, etc. Então, tratava-se bem. Mas o movimento operário foi muito perseguido, Aham. né? Sindicatos. E dentro das escolas, o ensino, a educação foi muito reprimida. Aham. Dentro da universidade foram centenas de professores em São Paulo, acho que milhares no Brasil inteiro, imediatamente afastados. Sobre censura mesmo, é isso? Ele já tinha um mapeamento dos professores de esquerda dentro das faculdades. Aham. Uma perseguição. E foi uma das primeiras ações da extrema-direita na ditadura foi essa, né? Aham. Afastar e abrir inquérito. Caramba. O movimento sindical reprimido, que achavam que ia ter resistência no Nordeste, né? Ligas camponesas, Sim. então não houve. Não ouvi nada. Não houve outros locais que possível resistência armada, Rio de Janeiro, etc. Não houve. Também nada. Aham. Quem já leu o livro do Carlos Marighella, ele conta bem esse momento, né, da Aham. decepção da esquerda, que não teve a reação que se esperava que teria. Aham. E aí a ditadura vai se fixando. Né? Entendi. Vai ficando. E a USP, naquela época você já estava na USP, não? Não, eu entrei na USP já em 66, já 2 anos de ditadura. Né? Eu estava no movimento secundário em 64. E o senhor chegou, mudando completamente o assunto, já viu, gente, me desculpe. Mas o senhor chegou a ser preso? Cheguei. Chegou? Preso. Entendi. Isso anos depois, já ainda estudante, em 69. Caramba. O AI-5 foi muito violento. Né? Eu fui pego na rua, eu tinha participado de uma reunião. Eu não fui clandestino, né? Mas a gente tinha muita gente que fazia a base na sustentação do clandestino. O pessoal já estava saindo para as guerrilhas. Já Segurava as pontas, né? Sim, já tinha a guerrilha do Vale do Ribeira, que foi o Sim. Lamarca, né, que montou. Depois teve a guerrilha do Araguaia, alguns anos depois. A gente dava sustentação. A gente tinha relação com, mesmo depois de formado, recém-formado, tinha relação com movimentos da América Latina toda, com o Tupamaros. Eu conheci o Pepe Mujica Que coisa em Rosário, num encontro de esquerda em 1974. E ele já era aquele também, já apontava aquela figura que eles transformou, aquela liderança. Que era um dos movimentos mais fortes do Uruguai. Né? Lá do Uruguai, exato. Você tinha também os movimentos na Argentina, no Chile. Em 74 a gente fez esse encontro na Argentina, exatamente Legal. porque
tinha caído o Chile, não? O Salvador Allende Com a agenda tinha. Aham. assassinado e o Pinochet tinha tomado o poder lá. Meu Deus. A mais sangrenta ditadura, sem sombra de dúvida, da América Latina. Foi a chilena, né? Foi. E os países aqui, Argentina, Uruguai, estavam todos nessa situação Era também. tudo assim, né? Você tinha alguma coisa de resistência. Uhum. Nessa época, na Argentina, tinha voltado o Perón. Quando Domingos Perón tinha Sim, voltado sim, na sim. Espanha. Depois do Héctor Câmpora ter ganho uma eleição, isso depois do fracasso que os militares tiveram na Guerra das Malvinas em 83, aí eles foram obrigados a abrir a eleição. Teve uma eleição tampão, ganhou um socialista, Héctor Câmpora, e o Perón voltou da Argentina. Aham. E teve aquela coisa de tiroteio, isso e tal. Aí nós fomos em 74, algumas direções aí de toda a América Latina para tratar do assunto Chile, né? Aqui no Brasil a gente recepcionava os refugiados do Chile e conseguia mandá-los para a Europa. Né? Mandar para a França, para a Inglaterra, deixar eles aqui era... Você vivia, né? Quer dizer, eu tinha uma vida normal, Claro. eu era arquiteto já formado, tinha as minhas atividades, tal, mas você vivia constantemente em mobilização. Aí começam as campanhas, né, pela Constituinte, começa a campanha pela liberdade partidária, anistia. São campanhas da sociedade civil nos anos 70 que foram muito importantes, né, para quebrar, porque a ditadura estava com tudo, a esquerda estava totalmente desmontada, o movimento estudantil caiu. Em Ibiúna, em 1969, em 68. Era tudo fragmento, né? Sim, era tudo fragmento. E na percepção do senhor, quando que os ares começaram a movimentar para que a situação política mudasse? Olha, na minha opinião, o movimento popular. Movimento popular. E aí duas coisas, movimento popular e movimento sindical. Movimento sindical, tá. Que foi ali... Um movimento sindical 74, 75, né, que começa isso, Com as o greves. novo sindicalismo ABC. Com as greves do ABC. Latente, né? Mas não era só isso, né? O ABC foi o polarizador mesmo desse... Entendi. Desse anseio social. Quase um berço, né? Entendi. Agora, nós, por exemplo, nós recém-formado arquiteto, nós já montamos uma associação pré-sindical de arquitetos. Que legal. Os jornalistas ativaram os sindicatos jornalistas, os médicos ativaram os sindicatos médicos, os engenheiros. Todos começaram. vocês foram atrás começou a desse ter de categorias arquitetos. profissionais que normalmente não tinham tradição sindical nenhuma, fundando sindicatos contra a ditadura. Claro, não eram sindicatos que caíram abaixo da ditadura, mas eram sindicatos que... Mas já era algo organizado também, né? Já é um ponto. E outras categorias não industriais, não operárias, que também passaram a se organizar. Foi a época que a ABUESP conseguiu sair de uma pequena associação e pleitear seu status sindical, hoje é um dos maiores sindicatos que nós temos, né? Na época era proibido ter sindicato, funcionário público e tal. Enfim, mas foi na metade da década de 70, e essa combinação com o movimento popular, mais uma vez igreja, né? Sim. As reuniões de bispo, né? Como é que chamavam lá? Os concílios, né? Os concílios da Igreja Católica. Latino-americanos, né? E saíam as resoluções, Medellín, né? E outros lugares da Colômbia que vinham para o Brasil, a criação das pastorais, né? Pastoral operária, pastoral... As pastorais. Pastoral da mulher, pastoral... E os movimentos contra a caristia, né? Que crescem na periferia. A periferia explode, e é um momento em que eu começo a ser meio arquiteto urbanista, quer dizer, eu já trabalhava como arquiteto, mas eu escolho o caminho que é o periferia. Que legal. Vamos entrar Que coisa incrível, né? E aproveitando o gancho do senhor, senão eu vou ficar perguntando, Maria, sobre greve do ABC. Exato. É de fato uma ramificação muito interessante que a gente chegou, né? Pois é. 75, 76, Eu tô vendo ele falar assim, eu tô, nossa, gente. E vai despertando uma curiosidade, linda, né? Vamos fugindo quase do rumo que a gente tinha já tá pensado subindo aqui. sobre o urbanismo e a arquitetura em si, né? Mas é uma aula, Era né? duro, mas a ditadura foi dura. Mas era um momento de muita produção de novas formas de exercer a política, de fazer a política e de se relacionar. E deve ter sido incrível viver isso e literalmente fazer isso com a mão. Literalmente. Não, e você convivia também com o fulano, que era o pessoal que estava mais na clandestinidade, morreu não sei quem, torturado. Nossa, pesadíssimo. Morreu
literalmente as pessoas sendo capturadas. Acho que esse é o termo, capturado. Né? Sabe Eu que- vi recentemente o FBI divulgou as famosas cartas do tempo do Geisel, né? Aham. Quando o Geisel foi o ditador número 4, tomou posse, ele imediatamente autorizou o ditador número 5, que na época era o presidente era o chefe do SNI, do Serviço Nacional de Informações, o Figueiredo, a matar os combatentes, os militantes de esquerda presos que fossem realmente perigosos, que era para eliminar mesmo. Né? Subversivo o suficiente para ser eliminados, assim. Isso era uma coisa que a gente dizia lá atrás e muita gente não. Tamanha tirania, né? Vocês estão sonhando, imagina que é isso, não é nada disso. Mas você vocês estão sabe, inventando. Samari, que eu era muito pequenininha na época do gás lá, mas eu lembro assim que minha mãe punha o rádio, né? Ela falava, todo mundo em silêncio, que o presidente vai falar, né? Aí ele dava um aumento, minha mãe fazia assim, graças a Deus, um aumento. Aí ele falava, subiu o gás, subiu isso, a lágrima caía no olhinho dela, assim, ela falava assim, a gente vai viver desse jeito, Não né? compensa, Mas né? a gente não pode desobedecer. Não pode, Leva era. isso pra tua vida, né? E eu pequenininha, assim, olhava pra ela e falava, não, eu vou reivindicar isso daí, não tá certo não. Ela falava, essa menina vai dar trabalho. É isso aí. Temos né? aí a nossa presidente. Mas era uma coisa. Me emociona até, sabe? A Mas ditadura era. tinha esse moralismo que uma grande parte das classes populares Sim, incorporou da Sim. obediência. sim, sim. Que tinha Não, eles são medo, né? militares, os militares são pessoas sérias, são pessoas que só fazem o bem, querem o bem da pátria. Uhum. Esses subversivos realmente têm que ser presos. Se alguns morrerem, lamento, mas tem que morrer mesmo. Quebra-se alguns ovos ali, né, para fazer o omelete e Coisa tal. muito... Em nome de um bem coletivo, entre muitas aspas. Eu juro que é a última pergunta nesse aspecto, tá? Me perdoem. Mas e as greves do ABC? Eu vi que elas arrastavam assim, multidão absurda. E ali, querendo ou força não, muito grande, né? gigantesca. Aquilo que, né, talvez seja o ideal de greve. O senhor chegou a participar, e ali surge uma das figuras mais emblemáticas da nossa história, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, O né? atual presidente. O atual presidente. Participava, sim. Participava Tem que contar um pouquinho sobre como a ditadura vendo aquilo tudo, como que eles... Então, essa criação de novos sindicatos, né, eu estou falando novo sindicalismo, que de fato é o ABC, o comando disso, o impulso, né, o funcionamento, mas o novo sindicalismo tinha seus desdobramentos. Né? Vamos pegar aqui 83, aqui em Campinas, os petroleiros fizeram uma greve, em pleno governo Geisel. E era uma greve que resultou na demissão de toda a direção dos sindicatos petroleiros. O Jacob Ittar era o presidente. E foram sumariamente demitidos, e não só os dirigentes e outras lideranças, né? E fizeram uma greve já em consonância com os demais sindicatos do ABC, etc. Né? A gente fez greve aqui na PUC, né? Nós fundamos a Associação dos Professores da PUC em 78. Fizemos uma greve no começo de 79, antes do PT ser fundado. Também mandaram embora. Uma greve por atraso de salário. Nossa, é quase impossível pensar isso hoje dentro da PUC, no perfil que ela segue. Mas a gente fundou a PUC. Quase impossível. 3 meses depois mandaram também. embora uma parte da nossa direção. Quer dizer, havia, se eu for puxar mais aqui, nós tínhamos os metalúrgicos, que tinham, nos anos 70, tinha uma força muito grande de oposição metalúrgica, né? Tinha o presidente eterno do sindicato, né? Que depois foi vereador aí e tal. Mas a gente militou, quando eu vim para cá dar aula, logo a gente foi militar com a oposição metalúrgica, né? Peixe grande. E que finalmente em 84 ganhou o sindicato, né? O Leopoldo Carvalho ganhou a presidência e derrubou uma dinastia, né? Que tinha. Nós aqui tínhamos um movimento também de oposição sindical dos professores, né? Para derrubar
derrubar também uma outra dinastia. Infelizmente também pusemos uma outra agora. Gosto muito Peta, do Gustavo e todo mundo, mas eles estão lá também, ó. Olha só. Desde 82, 83 que a gente ganhou o sindicato. Então era uma luta sindical grande, né? Então quando acontecia alguma coisa no ABC, a gente mobilizava, ia daqui, eu pegava ônibus, fretava, não sei o quê. Que legal. Era uma união, né? Era unido. Isso, né? Eu fui no estádio de Vida Euclides, assisti Hoje essa não, hoje já não fala mais nem greve, fala paralisação, né? Não, os tempos são outros, né? Mas não quer dizer que naquele tempo Em tinha luta, hoje não tem. 87 teve uma greve na Benes do Brasil, que hoje é Bosch, né? Na Bosch. Nossa, meu Deus, quebra-pau. Os caras para trabalhar tinham que entrar no porta-mala dos carros, para entrar no filme, para trabalhar. Não, piquete em porta de fábrica, que É muito esse convívio com os gostoso. metalúrgicos, a gente ia muito para Singer, para não... Adoro. Tudo que é proibido é bom, né? Eu adoro piquete em porta de fábrica. É bem minha cara ficar na porta da fábrica e falar que não vai entrar. Aquilo ali é muito bom, gente. É muito gostoso. Então eu cheguei a ser preso uma vez em porta de fábrica. Fui detido, né? Detido, né? Eu não fui porque eu tava grávida. Conduzido. Sério, professora, que estava fazendo às 6 da manhã na porta da fábrica? Nossa. Eu quero saber o que você estava fazendo. Fábrica policial, tal, com tanta coisa para fazer na vida. Exato, se preocupando com isso. Não, Ricardo, não respondi isso. Senão o senhor está aqui conversando com a gente hoje. Mas então, falando um pouquinho agora, adentrando o ponto da carreira, enfim, dentro da arquitetura, ainda que muito interessante falar da Sim. ditadura, seguindo um pouquinho então essa linha, conta pra gente um dos motivos, ou se existe o motivo, que levou o senhor a optar pela arquitetura, a escolher esse caminho. E por que o senhor também, já completando a pergunta dele, o senhor comentou ali nas suas palavras que o senhor se especializou em comunidades, periferia, né? E da onde surgiu essa situação? É isso, um gancho legal Não, mesmo. quando eu entrei na arquitetura, é aquela coisa de secundarista, né? Se eu fosse ouvir os meus professores do secundário, eu ia fazer engenharia química. Arquiteto morre de fome. Mas eu fiz arquitetura, gostava, né? Não, incrível, incrível. E aí gostei do curso, apesar de eu ter tido um curso muito agitado por conta da época do movimento De todo estudantil, momento, né? Mas gostei do curso, fiz o curso ainda na Rua Maranhão, um prédio antigo da FAUSP. E a FAU tem um nome imenso que até hoje carrega essa tradição, né? Eu A fiz 3 grande anos FAUSP. lá e 2 anos já no prédio novo, na cidade universitária. Aham. Peguei a mudança. Mas já no quarto, quinto ano numa aventura de organização de esquerda, eu fui trabalhar de prensista na General Motors do Brasil. Aham. Para fazer um trabalho no sindicato dos metalúrgicos, na oposição, claro. E aí me pegaram lá. Por sorte, a General Motors falou, não. Aí me puseram num escritório lá com prancheta, etc. Disfarçado. Como trainee, né, porque eu estava no quinto ano. Não estava, eu tinha cancelado, tinha trancado a matrícula do quinto ano para fazer o trabalho sindical, que era a base de apoio que a gente tinha que dar. O pessoal que estava indo para o Araguaia. Aí, no fim, a base de apoio desmontou toda. Né? Eu já tive sorte de não ser mais preso e torturado. Mas aí fiquei na General A Motors. família perdendo os cabelos. Sim. Mas aí a gente já tinha contatos com construção civil, né, que era uma das militâncias que a gente fazia. Ah, isso por Canteiro causa de das obra, militâncias. Como estudante de arquitetura, né? Uhum. E aí, já terminando a faculdade, depois recém-formado, fim de semana a gente ia para a periferia da assistência técnica à autoconstrução. Uhum. Conhecer a periferia, sim, né? E era uma periferia muito selvagem, né? Comparado com o que é hoje a periferia da cidade, era muito selvagem. E que região era, por curiosidade? Eu fui mais para a zona norte de São Paulo, Vila Brasilândia, né? Aham. Monte Alegre, eram alguns bairros que tinha por ali. Eu tinha ligação nessa época com o Frente Nacional do Trabalho, que era um movimento de operários também, de esquerda, católica, né? Que
tinha um princípio gandhista da violência não ativa, Que uma legal. liderança que era um advogado, Mário Carvalho de Jesus, que é famoso, né? Escreveu muita coisa boa na época. E eu militava com esse pessoal na Jardim Vista Alegre, lá que é uma região grande da periferia norte, Vila Brasilândia, São Domingos, tem uma série de bairros aparecendo ali para cima de Pirituba, lá para aquelas bandas, né? E depois também tive um trabalho similar no Jardim Ângela, do lado oposto da cidade. Sim. Na Zona Sul. Todos esses trabalhos a gente fazia meio ligado com a igreja, meio ligado com a organização de esquerda, né? Uhum. Igreja, as pastorais, era a época de Dom Paulo Ivari Soares, então você tinha um certo apoio das paróquias, né? Uhum. E através delas você fazia as reuniões de pessoas que estavam autoconstruindo e tentava organizar grupos de mutirão, que era um pouco mais complicado, né? Certo. A construção é uma coisa individual, cada um fazendo a sua. Mas aí e eu aprendi muito da construção civil. Assim, Com a mão na massa, literalmente, né? Quer dizer, eu tinha aprendido Com muita vontade e coisa, pouco recurso. muita teoria na escola sobre a construção. Um negócio Que incrível. Deve ter sido foi uma lá, oportunidade né? incrível. Essa laje aqui, vamos dar um jeito aqui, o barranco vai cair desse jeito. Resolve, se vira, você tem uma caneta Bic e um A clips. gente passava, né? E por isso a gente ia também fazendo a relação política com esses movimentos, né? Aí quando eu consegui fazer matrícula, mestrado na USP, eu fiz um mestrado sobre exatamente as configurações das classes trabalhadoras na cidade de São Paulo. Estudar a cidade de São Paulo Enquanto classes, enquanto local de moradia da classe operária. Da classe operária. Que sempre ficou na periferia? Não, ela começou, peguei um período de 1890 a 1980, né? 90 anos. Entendi. 1890, que era um certo marco de chegada de operários. Do operário. E tal. Ela começa no centro mesmo. No centro, tá, Né? entendi. E vai. Combinada com as oficinas, com aquelas confusões. Existe até hoje ali perto da Estação da Luz, Florencio de Abreu, aquela região toda. Né? Bom Retiro, Luz. Sim. Todos os entornos ali, aí né? as ferrovias, né? A Moca, não sei o quê. Então, Tanto que uma das maiores malhas férreas ficam concentradas ali, isso, né? fica ali. A luz como chave. Então, a minha tese de mestrado eu escrevi sobre as configurações, né? E a configuração que mais explodiu e que mais ocupa e que mais território ocupa na cidade, naquele momento e ainda hoje, é a periferia. A formação da periferia. Não existia cidades, você pegar Campinas vamos falar, 100 anos atrás, não tinha periferia nenhuma. Não existia, né? A periferia aqui começou na década de 50, né, quando inauguraram a Via Anhanguera, você começa a explodir a periferia, os bairros, os loteamentos aí por fora da mancha urbana, né, e a cidade dá essa explosão. Então, o meu estudo, eu fiz a tese estudando como é que surge essa periferia em São Paulo. Aí quando eu vim dar aula aqui, eu... Foi estudando um pouco sobre esse ponto eu já de estava dando Campinas. aula aqui, aí eu comecei a fazer algumas analogias com formação de periferia de Campinas, que é um processo muito parecido. Né? O senhor considera parecido de Campinas com o de São Paulo? Sim, do ponto de vista de o que a gente chama configurações. Né? Configuração é você olha aquele pedaço da cidade e fala, puxa, isso aqui não é igual àquilo ali. É uma impressão visual mesmo. Né? Quase por delimitações. É a leitura que classifica a cidade da ótica do urbanista, e não na ótica do historiador, nem do sociólogo, do economista. Entendi. Dentro dessa leitura específica. A leitura é a configuração. Né? Um parênteses pontual, eu sempre quis fazer arquitetura. Foi um curso que eu sempre pensei em fazer, mas eu tinha bastante medo, porque eu sempre desenhei mal, e nunca tive afeição com exatas. E aí uma melhor amiga minha entrou em arquitetura e ela falou, eu estou enlouquecendo em física. Não sei o que fazer. E eu pensei, nossa, minha segunda opção sempre foi direito. E eu falei, acho que eu vou seguir no direito mesmo. E aí essa amiga desistiu de arquitetura e foi para administração. Um beijo para Diana, ela costuma ouvir também aqui. Mas é isso. E até hoje eu vejo todo o ponto de arquitetura como algo muito incrível.
até alguns trabalhos da própria PUC, às vezes ficam disponibilizados em alguns sites ou publicação de alguns TCCs. E eu estava lendo um tempo atrás sobre, de fato, as características do... Não era isso, era sobre os principais prédios e sobre as assinaturas e prédios de assinatura aqui em Campinas, como Itatiaia, o Roque de Marca ali do lado. E, enfim, conta um pouquinho pra gente sobre essa delimitação, então, que o senhor estava explicando, da chegada, enfim, ou do reconhecimento de favelas e periferias em Campinas. Sim, as periferias, eu estava dizendo, elas são parecidas, né? A história é parecida com a de São Paulo, mas e a época histórica, né? E sempre dentro desse contraste também, né? Quer dizer, há um momento em que o capital industrial precisa mão de obra. Exato. E aí essa mão de obra vai morar onde? Ele precisa de uma coisa que os economistas sociólogos chamam de exército industrial de reserva. Exército. Então você precisa ter aquele monte de gente dentro morando na cidade à disposição. Mesmo que não vá trabalhar na indústria. É aquilo que vai garantir o rebaixamento do salário. Sim, sim, sim. Então essa primeira periferia se forma muito em cima disso. Né? Da expulsão até certo ponto da população do campo para a cidade. Essa grande migração. Esse povo vem chegando. Principalmente para trabalhar, e aí, né? evidentemente, surge aí uma especulação imobiliária. Que está aí até hoje. Exato, aí a gente entra em gentrificação. E a especulação imobiliária chega e diz, tem que dar casa para essas pessoas, tem que fazer loteamento, Exato. lote. Então começam E para onde é que elas vão no final das contas? A prefeitura, dizendo, olha, vocês têm que liberar o loteamento mais fora, mais longe, porque esse pessoal é pobre para comprar, pagar o lote. Não vai conseguir. A prestação, etc. Tem que ser um lote barato, não dá para fazer loteamento. E aí vem a marginalização, né? Então começam a surgir, né, os loteamentos espalhados, etc. Né? Campinas segurou um pouco isso até os anos 50. A Via Anhanguera foi inaugurada aqui em dezembro de 1950. E foi Parou mais. até porque uma das condições da Via Anhanguera foi a primeira autoestrada que avançou interior adentro. Né? No estado de São Paulo, antes dela, foi a Via Anchieta. Mas a Via Anchieta era para o litoral. Aqui para dentro foi a Via Anhanguera. Que legal. E teve a Dutra também. A Dutra que era uma obra federal, mas a grande obra estadual era a Via Anhanguera. E era aquela coisa de filme americano, né? Conquista do Oeste. O filme americano do pós-guerra, né? E a Bandeirantes? Bandeirantes é depois de 78, né? Mas a Anhanguera foi inaugurada em dezembro de 50, inaugurado o trecho até Campinas. Até né? Campinas. Continua, né? E a condição do governo do estado era nós vamos fazer essa rodovia passando fora das cidades. Chega de, né? Porque até lá você sempre... De cortar as cidades, você né? tinha que passar, quando você viajava pelo interior, você ia passando por dentro das cidades. Então, para fazer isso, tem que fazer desapropriações. E para não gastar dinheiro, isso é a prefeitura que vai ter que resolver. No caso de Campinas, a prefeitura resolveu dizendo, olha, vocês donos das propriedades, vocês nos dão a faixa que nós precisamos. Sei. Em E a gente compensação, libera vocês lotearem a beira, o que sobra de vocês da propriedade na beira da estrada. A gente facilita. Entendi, tá Aí o na beira da estrada foi longe, chegou na Boison Lopes, chegou no Campo Grande. Campo Grande, vamos falar do Campo Grande. Essa periferia toda se formou rapidamente, aí também como já tinha o projeto que é Dom gigante Pedro, hoje, né? na parte norte também liberou lá para cima, Real Parque, não sei o que, papapá. Então começou a pipocar loteamento espalhado para o lado sul também, para a chegada de Valinhos, né, Jardim Maracanã, né? Isso tudo na década de 50. Caramba. Aí quando os urbanistas foram finalmente ter uma foto aérea nova da cidade aqui de Campinas, 1960, né, se detecta que essa periferia ocupa uma área equivalente a 1,5 o que era Campinas antes. Caramba! A cidade O senhor falando isso aí, o que a gente observa hoje, muito hoje, antigamente era a periferia, né? Hoje são os altos condomínios. Então,
migrando para essas distâncias. Esse mesmo processo que deixou milionários, né, fez famílias milionárias em Campinas, que eram os loteadores, que se associavam com o proprietário da fazenda, do sítio, né, e fazendo isso. Esse mesmo processo, ou essa mesma iniciativa hoje mais modernizada e com muito capital financeiro, é das grandes imobiliárias, empreiteiras, aí eu não vou citar nomes, sim. Vocês conhecem, que estão pressionando governos há muitos anos aqui em Campinas para liberar geral a área rural. Campinas tinha até 2018 50% do seu território rural. Até o perímetro urbano. Desculpa. 2018, até o plano diretor que foi aprovado em 2018. Sim. A zona rural, o perímetro urbano já generoso, encerrava 50% do 400 km quadrados, mais ou menos, o município tem, arredondando 800. Né? Os outros 400 eram rurais. E esse setor imobiliário conseguiu criar uma macrozona na área rural, chama macrozona de desenvolvimento ordenado, que pega 60% da zona rural e diz: aqui também poderá ser urbano um dia. Tá? E logo a seguir vem uma outra lei complementar, ainda em 2018, que diz: já pode ser urbana, vão entrando aí. Então não precisa ser futuro. E aí acontece isso que você está falando. Sim, a gente vai em alguns condomínios aí fora assim, do centro aqui urbano. Você chega lá, tem uma casa lá no alto, outra lá, outra casa. É uma fazenda, mas é condomínio, tem portaria. O importante é transformar a terra, que é uma terra, enfim, de uso rural, em uma mercadoria caríssima, Exato. Que é o imóvel. Em lote com estrutura. E quando constrói, de fato, quando faz prédio, porque agora eles estão fazendo prédios mesmo nesses locais, e condomínios com todas as casas construídas, as próprias imobiliárias dizem que 60% a 70% das unidades são vendidas para fora, para investidores. Que aumenta. E as outras 40% que são vendidas para dentro também. Uma boa parte de quem compra aqui são investidores, não são pessoas que precisam de moradia. Agora, esse discurso precisa de moradia lá de trás, dos anos 50, que gerou essa explosão da periferia popular, entre aspas, que é a primeira periferia que se faz, era um discurso falso também, né? Porque também, naquela época, a maioria dos lotes vendidos em Campinas era vendido para pessoas de fora. Uma colega nossa aí, que já morreu, foi diretor da Faculdade de Arquitetura há muitos anos, Ricardo Badaró, ele fez a dissertação de mestrado dele estudando exatamente essa formação, né, esse período em que Campinas se vendia no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Belo Horizonte, você tem imobiliários do Brasil inteiro vendendo lotes em Campinas. Olha só. E era essa a diversão dos paulistanos, era pegar um carrão e pegar a nova via Anhanguera, e dar uma de Hollywood, né? Acelerar. Passar domingo aqui, frango assado, essas coisas, né? Chegava, eu primeiro fazia um tour pelas estradinhas de terra e via essas paisagens maravilhosas aqui que São Paulo não tinha, né? Sim. Com os corretores na beira da estrada, né? Vende-se, não sei o quê, papai, e comprava. 2, 3, 4 lotes. Passear e comprar lotes. Sim, passear e comprar lotes, porque era barato. Era barato. Né? Hoje não é mais, né? Eu não tenho então essa periferia também, essa primeira periferia, ela demora para ser ocupada. O Jardim Satélite Íris, que é o emblemático, o principal bairro dessa hoje periferia. Tem 1, 2, 3, né? Sim, ele é várias etapas, né? Ele até hoje não está regularizado. Caramba. Em 1952. Nossa, de 52. Um dos primeiros. Fala pra você ver. O satélite não está regularizado. Mas e no Monte Cristo, então? Quantos anos deu? O Monte Cristo o loteamento original também não se regularizava, né? Que era o Jardim do Trevo. E aí houve a ocupação. A ocupação foi feita em cima de lá sim, era um arruamento que já existia, assim como foi a ocupação do... Mas essas são ocupações mais recentes, é outra configuração que vai aparecer aqui em Campinas a partir de 95, 96, né, que são as ocupações de glebas. Isso, ótimo. Eu, por total desconhecimento, mas já vi falar que aqui tem algumas ocupações que são gigantescas. O que especificamente é uma ocupação? É literalmente famílias chegarem, e como se dá essa ocupação? Então, a configuração de periferia, as famílias vêm comprar. Vem comprar. Lote, aí o
o compadre avisou, ó, eu comprei um lotezinho, vamos lá construir, tô levantando um cômodo. Tem um pedaço aqui atrás que sobrou. Tem que abrir um poço porque não tem água, tem poste na rua, mas não chegou a luz ainda. Tem meio fio sarjeta na rua, mas o carro não chega porque é tudo terra. Essa precariedade, mas os caras iam fazendo um aglomerado, outra, né? na primeira periferia, mas demora para fazer. Né? Aí você tem uma segunda periferia depois do golpe. A periferia depois do golpe é totalmente diferente. O loteador, primeiro os loteamentos são na sua maioria totalmente clandestinos. Na primeira eles eram irregulares, porque o cara fazia o registro em cartório, planta, não sei o que, vendia, mas não aprovava na prefeitura. Por isso que Sim, no bairro não tem. por isso que não tem matrícula. Não tem matrícula, não tem escritura, não tem nada. O satélite e todos eles. Né? Mas, enfim, estava no cartório. O comprador Pelo passava menos uma escritura de compra e venda. tinha uma... Tinha algo no cartório. Os da segunda periferia já são clandestinos. O cara vendia escondido, chegava a fiscalização da prefeitura, dava uma grana. E o pessoal chegava e já comprava o lote, já vinha o caminhão no lote na segunda-feira e deixava ali bloco, tijolo, para o cara começava a construir. Entendi. Porque aí sim é um pessoal que já está com a corda no pescoço do aluguel, a corda no pescoço Sim. da pensão, ou morando 3 famílias numa mesma Condições casa. ainda mais precárias, geralmente. Então a segunda periferia, que explode a partir de 68, 69, ela se ocupa muito mais rápido do que a primeira. Né? São bairros mais distantes, ou mais complexos, mais de acessibilidade pior, mas Pior, entendi. Aí tem a legislação, tem a lei Lema, né, que promete pôr na cadeia o loteador clandestino, passar por um crime, fazer loteamento, até mas aí não sabe nenhum preso. Pois é, quantidade de pessoas enquadradas nessa lei, vai lá, tira o cara nenhuma. E nunca mais. Mas enfim, a segunda diferença. periferia, ela também se esgota um pouco, tem uma certa disputa com o Coabs e vamos fazer mais moradia para não ter que acontecer isso, mas não dá certo. E elas estão muito mais ocupadas hoje, as segundas periferias, do que os bairros de segunda periferia do que os de primeira. Né? mais ocupados em população, Sim, ou mais popularidade, poblados. Porque tinha essa coisa Todo que aglomerado também, não era né? mais, não se vendia mais tanto para investidor de fora. Se vendia mais e não era também para De uma forma classe regular, média, né? que estava pondo um dinheiro lá para o futuro. Não, a maioria dos compradores comprou o lote. E mais, às vezes comprava o lote e já ia 2 famílias lá, já dividia o lote, já fazia 2 casas no lote. Né? 50 metros, 125 para cada um. Isso, 125. E como pensar em urbanismo numa situação dessa? Como? Como pensar em urbanismo numa situação? difícil. Aí deve ser dificílimo, meu Deus. É difícil porque no meio de toda essa... Quando eu estou falando isso, eu tenho na cabeça um mapa, né? Claro. Então você tem um mapa com... Aqui é a primeira periferia, aqui é a segunda, aqui são conjuntos da Coab, também o conjunto da Coab é feito fora da cidade, né? Então você começa a ter um monte de vazios, né? E esses vazios são especulativos. E esses são vazios mesmo, porque eles estão... hoje se chama de vazio urbano a zona rural de Souza, Joaquim. Isso é um absurdo, não é vazio urbano, é zona rural. Exatamente. Vazio urbano é um lugar que tem Inabitável, prédio né? aqui, tem fábrica aqui, tem estrada, tem bairro aqui, ficou um pedaço aqui no meio. Bom, esse aí você vai ter que dar um destino, porque ele já é urbano, já está cercado de cidade, é um vazio urbano, né? Mas ficaram, né, alguns vazios, assim como ficaram também alguns loteamentos de primeira periferia, que nunca se construiu, porque nunca chegou nenhuma infraestrutura lá. Então, 100% dos lotes comprados, que foram vendidos, nem todos tinham sido, é o caso do Uziel e Monte Cristo. Loteamento aí encostado na cidade, né, da ideia de primeira periferia, Jardim do Lago. Primeira parte, segunda parte. E que estava vazio, tinha até uma outra rua de terra aberta, ninguém morava lá, ou se morava eram 2, 3 casinhas. Aí sim, os movimentos de moradia nos anos 90, já frustrados com a Constituinte que prometeu a reforma urbana e não veio. E não cumpriu. Que prometeu uma política habitacional nova e não veio. Vamos lembrar que o Sarney fechou o BNH às vésperas da Constituinte, e em 86 encerrou o sistema financeiro habitacional, em 86. Então a Constituinte já é feita sem considerar, né? de recursos, né? E nenhuma legislação foi feita para viabilizar a moradia. Então o déficit habitacional, que já era grande durante a Constituinte, ele explode
E aí a solução é, o pessoal se organiza, vai na madrugada e ocupa. Só que aí essas ocupações são feitas predominantemente em áreas particulares. Você pegar o movimento de favelas, que foi o mais velho, mais antigo, que também marca a cidade de Campinas. Campinas é uma das cidades que teve mais construção de favela, na época forte da favela, do Brasil, das grandes cidades brasileiras. Caramba. A proporção de Isso foi na época do Magalhães Teixeira, né? Antes até, né? Antes dele até. Foi na época antes do Quércia, foi exatamente a primeira periferia, os loteamentos de primeira periferia, tinham as áreas públicas, né? Áreas verdes, etc., enfim, naquela planta de loteamento. E teve intromissão política, né? Lideranças políticas, deputadas, botava um cara lá morando na entrada da área verde, dizia, olha, até ali em cima, até aquela árvore e tal, isso aqui é a parte pública do loteamento. Né? Então iam chegando as famílias, ele ia abrindo a Vila Brandina, foi feita assim. A Vila Brandina. A gente Vendo que eu aula. estudei a história de várias dessas favelas aqui, no Jardim Fernanda, não sei o quê, São Fernando, aliás. Lá mesmo, lá para o sul, lá para longe, perto de Viracopos também, algumas favelas do Ouro Verde. Então ia se liberando, as famílias iam chegando e elas aí vão se organizando. Né? Aí tem o grande movimento de favelas, que foi a Assembleia do Povo, por volta de 77, 78, quando eu cheguei em Campinas da aula, estava fervendo o movimento de favelas. Isso é outra configuração. Que é terra pública. Exato. E apesar dela gerar uma organização popular, a organização não é anterior. As famílias vão chegando e à medida que chegam vão se articulando. Né? Nas periferias o pessoal se articula pelas necessidades, pelas demandas. Né? Toda a carência de infraestrutura, principalmente a segunda periferia. E as ocupações não, já é uma organização prévia. 40, muitas delas têm 50, nome, 100 né? famílias que já ligadas à igreja, ligadas a algum movimento. Que se reconhecem como grupo que também, fazem né? reuniões, fazem assembleias, identificam as glebas, planejam. E a gente, na Faculdade de Arquitetura, aqui tinha um laboratório, que chamava Laboratório do Habitat, e dava assessoria para esses Que massa! movimentos na medida do possível. Né? E aí já tem toda uma organização por trás disso, fazer né? assessoria. Eu estou na fundação do MST, que estão comemorando 40 anos. Sim. Parabéns. Que ela é... Tem uma semente de fundação aqui em Sumaré. O pessoal fala muito de, como é que chama? Cruz Alta, não, Ronda Alta, que foi a ocupação épica lá do Rio Grande do Sul, né? Que marca em outra o surgimento. Que marca o surgimento. Isso, que marca há 40 anos. E aqui também há 40 anos. O terceiro foco foi Sumaré. Olha só. Sumaré era um grupo de quase 200 famílias. E eles tinham uma divergência interna. Uma parte queria terra para produzir, para plantar, para fechada. E outra parte queria, não, eram todos, estavam na rua, estavam morando mal, estavam todos precários, cortiço. E outros queriam, não, eu quero um lotezinho para ter uma casa urbana, que eu tenho um empreguinho aqui na fábrica, não sei o que. Preciso de moradia. Então, e a gente ia nas assembleias e ficava assistindo, porque a assessoria você não... Claro. Quem dá direção são os próprios. As diretrizes são deles. E aí a gente, finalmente uma assembleia, eles resolveram, vamos formar um grupo que vai ocupar uma terra para plantar. E outro grupo que vai ocupar terra para morar. Então. Para fazer lote e casa urbana. Né? E aí a gente assessorou, e esse era um dos núcleos do MST, né? Que é o pessoal que ocupou o horto lá de Sumaré, até hoje estão lá, um dos assentamentos mais velhos do MST, né? Uma produção bonita, grande e tal. Bonito mesmo, fui visitar. Então tem essas ligações, né? As ocupações urbanas dos anos 90, que são posteriores, né? O que eu estou falando era 80, o MST na sua raiz também semeou algumas ocupações de terra urbana para lote, mas aí ele se concentra na terra rural, e está certo, que era o rumo dele. Mas o MTST, que é o movimento que surge aqui no final da década de 80, vai crescendo e na década de 90 aqui em Campinas a gente passa a ter... Tivemos de 94 a 2000, que eu fui presidente da Coab em 2001, nós tivemos 138
ocupações organizadas em Campinas, no município de Campinas. 138. É coisa, hein? Tá, tinha algumas que eram 15 famílias, 20. Mas ainda assim, né? Mas se reconhecia como coisas grupo. como Rosiel, Monte Cristo, 1.000 e tantas famílias. Caramba. Campituba, que foi lá no sul, etc. Quando a gente, Toninho assumiu a prefeitura, eu assumi a Coab, nós tínhamos um saldo ainda de 96 favelas para urbanizar. Caramba. E 138 ocupações. Nossa, é muita coisa, né? coisa. É muita E coisa. fora os 18 conjuntos da Coab que tinham problemas de mutuários. Que estavam atrasados, que estavam com despejo, que não sei o quê. A situação habitacional de E esses Campinas, despejos sempre no início desse século violentos, era né? essa. Caramba. E o Caramba. Toninho saiu dizendo, essa especulação imobiliária vai ter que acabar, porque vocês estão prejudicando todo mundo. São E famílias. vocês não só não vão mais fazer o que fazem, como vocês têm compromisso em produzir soluções habitacionais para atender a classe trabalhadora. Uau. Por isso que deram um tiro nele no Por coração. isso que acabamos perdendo o Toninho. Exato. E, gente, Mas olha, todo papo bom, eu nem hein? sei o que dizer, foi incrível, mas a gente Uau. precisa terminar. Infelizmente. Foi Ana José, incrível. que coisa É, legal. que o assunto foi Imagina, foi Pelo uma contrário, honra. Pelo contrário. Passou muito rápido. Eu anotei várias coisas que eu queria perguntar. nem MTST. Eu fiz algumas anotações Gentrificação. também. Por aí vai. gentrificação. Mas o senhor está, não só convidado, o senhor está intimado para uma próxima. Por favor, fica aqui ao vivo ainda o nosso convite no ar para que volte o quão breve for possível para a gente terminar Agradeço. essa Vamos pauta. até pautar, assim, porque nós estamos nesse ano que esse ano é decisivo para Campinas, gente. Deixa eu só falar isso. Por favor. Por favor. Porque voltou essa ânsia de ocupação com muita força do capital imobiliário. Né? Eu estou participando desde há mais um ano no movimento lá da região norte, né? Do Barão Geral da região, contra o tal PIDES, né? Que é um projeto do governo que vem desse plano diretor de 2018 que entregou 60% da zona rural para transformar em urbana. E um pedação dela o pessoal já está querendo lá fazer, já estão fazendo os condomínios, levantando as casas, etc. Visitar lá, Nilson. E estão querendo avançar em mais coisas. Entrega boletim. Tem uma área enorme, entendo, lá para cima. E nós estamos fazendo uma resistência grande a isso e está difícil. Está difícil e não é só lá, né? Também em Souza, Joaquim Egídio, essa pressão existe também aqui para o lado da Swift, da saída aqui sul. Então, pedacinhos rurais que sobraram que estão sendo esmagados. E nós estamos num momento de crise climática. Absurda. O grande capital, a grande riqueza que nós temos nesta cidade, em qualquer cidade do Brasil, é zona não ocupada pelas cidades. Nossa, é isso. Porque é lá que nós vamos resolver o problema do E já é cada vez mais é lá rápido que nós vamos encontrar, plantar né? as árvores, é lá que Exato. nós vamos fortalecer a agricultura, é lá que nós vamos fortalecer a produção hídrica. A gente vai ter e respiro. vamos ajudar esse planeta a não explodir com 50, 60 graus de temperatura. Porque tá demais. Como já tem né? acontecido no Nossa. Rio, né? Tudo aqui mesmo, né? Nossa, Ari, eu moro lá no Campo Grande, né? E a gente fica boba de ver como que acabou. Não tem mais árvore, não tem mais nada, estão destruindo tudo. Aí fala, não, esse aqui é a APA, que APA o quê? Daqui a pouco tem loteamento, A loteamento. Campo Grande tem 16 loteamentos clandestinos Então, denunciados. e tá lá. Foi 12 denunciado, já ninguém com fez processo e a prefeitura não reclama, não vai. Os proprietários entram com recurso na justiça e a prefeitura deixa o recurso vencer. Caramba. Quer dizer, ela não fiscalizou, ela está sendo deixou. denunciada. Há 5 anos o movimento Campo Grande denuncia, estão fazendo loteamento clandestino na APA. Área de preservação ambiental. Não é apenas uma zona rural. Exato, não, é uma área de... Uma APA, foi o que eu tô falando. APA de legal. Eu assinei essa petição até para ajudar lá, mas é um absurdo. Você passa lá, tá assim, Então, cada vez maior. Cada vez O cara maior. levanta um muro ali na frente, põe uma plaquinha, E né, pronto, e instância, vende. não sei o quê, e bota os tratores lá dentro e vão abrindo o lote e tal, derrubando mata. E aí eles deixam ainda, né, E a assim... prefeitura, os fiscais da prefeitura não viram nada. Não, ninguém vê. ninguém Nós nunca estamos- vê, né? Então, realmente, tem uma pauta
perigosíssima, que ou a gente reverte isso em Campinas imediatamente, nesse ano de 2024, ou já vou dizer aos meus filhos e netos, procurem outra cidade para viverem no futuro, porque essa aqui não vai dar mais. Não vai aguentar, né? Não vai dar mais. Caramba. Bem isso. E é isso, nós vamos voltar aqui, né, Maria, com a Ari para a gente discutir essa questão em específico. Isso. Porque o Sinconed está junto com todo mundo que tenta, que tem esse pensamento, né, de preservação, de pensamento social, isso é importantíssimo. Não é mesmo, gente? Mas é isso, vamos dando tchau agora, né? Vamos, né? Nossa, eu vou deixar o nosso convidado falar esse tchau primeiro. Triste, né, agora. Pode se despedir, seu Ari. Não, para agradecer mais uma vez o convite, desculpem Não. Imagina, a gente não aceita as desculpas. A gente não aceita. Tô às ordens, eu passei a vida inteira, a maior parte da minha vida estudando, pesquisando Campinas, continuo pesquisando Campinas e tô às ordens aí para voltar. Gostei muito aqui da recepção, da acolhida. Que ótimo. E espero que a audiência também goste Com certeza gostará. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Nilson, se despede. Então vamos lá, né? Boa noite para os companheiros e companheiras aí, né? E obrigado por ter acompanhado a gente aí do outro lado, tá bom? Boa noite. Dr. Cauã? Boa noite a todos os ouvintes, obrigado por mais uma semana, pela audiência. Queria agradecer diretamente, Ari, chamando já direto de Ari, senhor Ari, se preferir. Não, Ari. Pela aula que a gente teve, foi de fato uma aula. Obrigado por todo o esclarecimento, foi de fato cativante, estou muito empolgado e curioso para o nosso próximo encontro. Isso aí. Será que vem aí agora então? Advogado e arquiteto? Tá em tempo ainda. Tá em tempo, vou cogitar. Dr. Gabriel? Bom, sem muitas palavras, né? Muito obrigado pela presença, foi um prazer em conhecê-lo. Pode contar conosco na luta, no que for preciso, nós estamos aqui. E uma boa noite para todos, né? Agradecer também a nossa equipe sempre maravilhosa que está aqui com a gente, que vai colocar as nossas redes sociais e tudo mais. E é isso, minha presida. Agora passo a bola para você encerrar o programa. E vamos encerrar o programa agradecendo a todos, agradecendo o senhor Ari mais uma vez. Foi uma aula. Foi muito bom você ter aceitado, viu, Ari? Foi um orgulho ter você aqui explicando pra gente. E quero aproveitar aí, que eu sei que tem uma pessoa que tá ali, ela não perde um programa, viu, Kelvin? Ó, você vai ter uma aula aqui com a Ari, porque você vai aprender muito. Um abraço a todos, dona Renata, que ela não perde o programa. Não, também. Um abraço a todos, pessoal. Quarta-feira tem mais, viu? Obrigado. E vamos embora aí. Um abraço, porteiro. Tchau, um abraço, galera. nossos ouvintes. Bom trabalho para quem vai ainda. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria.